Kyoki. Hoje nós vamos falar sobre como começar a fazer commissions. Este vai ser um guia bem simples de como começar a fazer commissions, como começar a vender commissions. E, antes de tudo, o que você vai querer comissionar? Você pode fazer desenhos, músicas, textos, fursuites ou, enfim, o que tiver que você possa produzir para vender para as pessoas. E atenção para o nome commission. Geralmente as pessoas traduzem para comissão, só que em português quer dizer outra coisa, é um falso cognato. Então, ou use commission, ou prefiro usar encomendas, é mais fácil. No meio artístico, por exemplo, de desenhos, é bem mais comum ver commissions, porque atende tanto o público que fala inglês quanto o público que fala em português, todo mundo sabe o que quer dizer. Mas se você tiver algum artesanato que você quer vender localmente para as pessoas perto de você, talvez commission não seja um nome adequado, porque as pessoas não vão conhecer. Então, depois de escolher o que você vai comissionar, você precisa pensar em quais são os tipos, quais são as categorias do que você vai poder vender. Por exemplo, se você vai fazer desenhos, você pode pensar: eu vou fazer rascunho, linear-art e desenho completo. Ou eu posso fazer tradicional e digital. Ou eu posso separar meus bonequinhos de biscuit por tamanho. 10 centímetros, 20, acima de 30. Tem biscuit acima de 30 centímetros? Se você for fazer fursuit, você pode separar em peças avulsas, parcial, full ou half suit. Depois de ter definido quais são os tipos de coisas que você vai oferecer, o ideal é que você faça uma tabela. Não necessariamente uma tabela com colunas e linhas, mas alguma coisa organizada que possa mostrar o que você faz e por quanto você faz. Existem várias formas de fazer uma tabela, não tem um jeito único de fazer. De preferência, escolha começar com as coisas que custam menos e depois vá aumentando o preço. Assim causa uma leitura mais dinâmica na hora de um possível cliente ler. Tente fazer a sua tabela ser o mais visual possível, ou seja, use exemplos do que você pode fazer. Por exemplo, na minha tabela eu uso termos mais comuns no meio da arte. Então, headshot seria fotografia apenas da cabeça, então eu coloco um exemplo apenas da cabeça. Half body, eu coloco metade do corpo visível, eu coloco full body, que é o corpo inteiro, eu coloco exemplos de corpo inteiro. Então, se você for fazer isso em sketch, que é rascunho, coloque os exemplos que você faz. Linear-art, os exemplos. O desenho completo e os exemplos. Pode ser até o mesmo desenho, só que em etapas diferentes. Mas deixe a sua tabela bem ilustrada, porque a pessoa pode não entender que termos você está usando e com certeza chama muito mais a atenção uma tabela com figuras e ilustrações do que apenas um texto. Até mesmo se você estiver comissionando texto, se você usar ícones, vai ficar muito mais atrativo do que só o texto. Depois de montar sua tabelinha com tudo que você pode fazer, é bom pensar no preço. Se você colocou que vai fazer rascunho, linear e o desenho completo, claramente o último vai precisar de mais trabalho do que o primeiro. O primeiro é só um rascunho e o último é o desenho completo. Então você vai cobrar menos naquele que é mais fácil e mais rápido de fazer, e mais naquele que vai demorar mais e que é mais difícil. Na minha tabela eu só coloco os 3 formatos de desenho, né? Cabeça, meio corpo e corpo inteiro, porque eu não gosto de vender rascunho. O meu rascunho é muito próximo da arte final. A única diferença é que ela é tradicional e não digital. Então eu prefiro não vender, eu prefiro fazer o digital como versão final. Então eu não dou essa opção. Se você estiver com dificuldade de decidir qual vai ser o preço, comece ou pelo mais barato ou pelo mais caro, porque depois é só você ir fazer proporcionalmente. Definir o seu próprio preço é difícil, porém tem algumas dicas que podem te ajudar nisso. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado só sobre como escolher o preço da commission. Lembre-se de colocar as suas formas de pagamento.
Para brasileiros, você pode colocar PicPay, Pix, boleto, talvez, se você conseguir fazer. Mas para pessoas de outros países, você vai precisar de alguma conta que seja internacional. Então, eu uso o PayPal, mas existem outras opções, eu não sei dizer quais são. Mas todos os meus clientes usam PayPal, então eu prefiro usar PayPal. E sim, eu sei que ele come meu dinheiro, mas você pode usar ícones, das bandeirinhas, as logos dessas formas de pagamento para colocar na sua tabela, deixar mais bonito. Agora, o termos de serviço, ou Terms of Service, seria mais ou menos uns termos e condições de como você vai fazer, como vai funcionar, o que o cliente tem direito e o que ele não tem. Não é uma coisa assim obrigatória, tem gente que consegue fazer commissions tranquilamente sem isso, mas se você quiser evitar algum trabalho ou quiser responder as perguntas mais frequentes do cliente já para começar, você pode fazer um termo desse. É só um texto, geralmente dividido em tópicos, com coisas como o desenho será entregue depois de tantos dias. O cliente pode pedir uma correção. O cliente não pode pedir correções após tanto tempo. Coisas do tipo. E uma dica fundamental: não importa se você está começando, tal, não aceite fazer a commission sem pagamento. Faça a commission somente, pelo menos depois de ter a metade do seu dinheiro, ou um terço, se o valor for muito alto. Enfim, peça uma parte do pagamento antes de começar. E combine direitinho com quem vai comprar, quando que você vai entregar e como vai entregar, porque é bom evitar esse tipo de problema. Geralmente é só um mal entendido, mas dá uma grande dor de cabeça. Quando tiver a sua tabela, faça uma imagem dessa tabela. E você pode colocar, inclusive, ela num link, tipo, usar o Linktree, ou enfim, card, você pode colocar esses links para um link mais fácil para colocar a sua tabela, mas é essencial que você tenha uma tabela feita em imagem e colocar ela nas suas redes sociais. Tem aí o Twitter, o Instagram, o Facebook, e para artistas já tem o DeviantArt, o Affinity. É bom divulgar a sua tabela de tempos em tempos, principalmente quando você não estiver tendo muita commission ou nenhuma commission. Agora, se você tiver com várias, tiver com seu calendário lotado, não é muito bom você oferecer mais ainda, destacar isso. Espere para destacar depois. Não se sobrecarregue de trabalho. Não pegue trabalho que você não dá conta de fazer. E se você está começando, comece leve, com calma. Com experiência você vai sabendo o tanto que você vai conseguir trabalhar e o tanto que você não consegue. Porque a gente tem tempo, às vezes você tem outras atividades e não pode se dedicar totalmente a isso. No Instagram e no Facebook você pode usar hashtags para ajudar a divulgar a sua tabela. E no Facebook você pode entrar em grupos sobre arte e divulgar a sua tabela lá. E também pode procurar por pessoas que estejam procurando pessoas que façam commission. É muito comum você ver alguém que faz um post com: gente, eu tenho tanto de dinheiro, gostaria de uma commission, quem eu poderia contratar? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, eu posso acrescentar alguma coisa. E eu vou falar sobre preços em breve. Então, tchau, até a próxima!